Adolfo Bezerra de Menezes, ele é intitulado por todos nós, principalmente no meio espírita, como o médico dos pobres. Adolfo Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele passou inúmeras necessidades, inclusive Quintino Bocaiúva precisou reunir pessoas para ajudar a própria família de Bezerra de Menezes, que ela ficou sem recurso algum. Bezerra de Menezes é tido como líder espiritual do movimento espírita de unificação. Se nós acessarmos ao YouTube, existem inúmeras manifestações do espírito de Bezerra de Menezes, principalmente através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. É comum, quando nós formos assistir as mensagens do Bezerra de Menezes, ele falar sobre a responsabilidade de socorrer, de fazer a caridade, e de todos aqueles que aceitam os preceitos espíritas e aceitam os preceitos cristãos, que ele faça a máxima da caridade. Que ele, além de cuidar de si, ele se dedique a cuidar do próximo, e que nós espíritas, para tal, devemos trabalhar unidos neste propósito. Adolfo Bezerra de Menezes, ele teve uma carreira política. Foi vereador, foi deputado, e, no entanto, toda a trajetória política de Bezerra de Menezes foi antes dele conhecer o Espiritismo. Ele foi conhecer o Espiritismo em 1875. Anterior a isso, ele teve essa trajetória. E um detalhe é que a trajetória política dele foi nobre, responsável, e ele sempre preocupado em atender, no tempo do Império, inclusive, pós-Império, em atender a carência, a necessidade, a socorrer, a dar atenção, exercendo o seu mandato, a dar atenção a estas questões. Atribui-se a Bezerra de Menezes, enquanto político, um trabalho grandioso para poder esclarecer e dar a, então, profissionais domésticas uma dignidade, um respeito. Atribui-se a ele um trabalho intenso para a libertação da escravatura. Quando ele conheceu o Espiritismo, ele já tinha feito toda esta atividade. Então, esta atividade política dele não está ligada ao fato dele ser espírita. E é neste ponto que nós vamos entrar a conversa hoje. Ela está ligada à sua índole, ao seu caráter, às suas atitudes, independente da crença religiosa que ele professava. Não é à toa que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai citar o homem de bem. Quando ele coloca o homem de bem, ele vem traçando o que se espera do homem de bem. Quais são as qualidades que se tem que ter como homem de bem. Bezerra de Menezes, quando tomou contato com a doutrina espírita, ele disse o seguinte: parece que eu estava lendo algo que já conhecia há muito tempo. Eu tinha noção que conhecia, mas não sabia que entendia. Por que Bezerra de Menezes faz esta consideração? Atribui-se a Bezerra de Menezes um compromisso com o anjo Ismael, espírito responsável, diretamente responsável, perante Jesus, para o comando, a coordenação, a orientação e o desenvolvimento do Brasil. E então ele tinha um compromisso. A partir do momento que ele tomou o contato com o Livro dos Espíritos, ele acende, ele desperta para este compromisso. Do mesmo jeito que, se nós formos pegar um pouco da história de Allan Kardec tem uma trajetória toda de formação educacional, intelectual, autor de livros, e ele vai tomar conhecimento do Espiritismo depois.
Kai Barchutel, aqui do nosso lado, na vizinha cidade de Matão, também foi espírita, mas participou, foi o primeiro prefeito da cidade de Matão. José de Freitas Nobres foi vice-governador de São Paulo e também espírita. E por que nós estamos colocando tudo isto? Porque fazemos questão de separar a figura da pessoa da figura dela ser espírita. Mas, no entanto, nós espíritas, como está previsto na Lei de Sociedade, livro 3º de O Livro dos Espíritos, somos partícipes de uma sociedade e temos que, por ela, prestar o nosso melhor serviço. Baseado estamos também numa máxima do Cristo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o que é dai a César? O que é oferecer a César? E agora nós vamos fazer algumas reflexões importantes que vão nos levar a refletir sobre o cenário que nos envolve. Ninguém chegou ao poder sem voto. Ninguém que assumiu o comando está lá desenvolvendo o seu trabalho sem ter sido votado. Ele chegou lá pelo voto, num regime como o nosso. Então, ele está exercendo o seu papel. E agora nós vamos começar a analisar que todos nós somos espíritos mais ou menos parecidos. Nós somos espíritos que temos similaridade de formação. E às vezes nós cobramos daqueles que estão mais longe atitudes das quais, em menor escala, nós acabamos desenvolvendo. O nosso país foi responsável por desenvolver a lei do Gerson. A lei do se levar vantagem. Quando alguém de nós leva vantagem sobre outrem, a grande questão não é quem levou vantagem, é quem ficou com a desvantagem. É quem naquele momento perdeu. É quem naquele momento foi passado para trás. É quem naquele momento foi, em tese, enganado. Então, levar vantagem é um princípio antiético. É um princípio do qual nós estamos maculando algumas verdades cristãs que nós abraçamos. E estas verdades cristãs, de alguma forma, corrompem a estrutura a qual nós participamos. Nós somos seres sociais, sociáveis, e precisamos participar da sociedade, não só com o conhecimento que nutrimos do Evangelho. Adotar posturas dentro de um ambiente socialmente correto exige de cada um de nós uma postura socialmente correta. E a primeira postura a combater é a postura da lei de Gerson, da lei da vantagem, da lei de, em tese, contornar de alguma forma. E nós acabamos não nos dando conta das pequenas coisas que acabamos de fazer, ou que acabamos por fazer. Todos nós andamos na velocidade adequada, destinada pela legislação, né? Ninguém tem sinalizador para descobrir aonde está o radar. Ninguém sinaliza na estrada para o outro lado que a polícia está multando do lado de lá. Nós fazemos isto? A legislação é para todos. Então, como todo mundo me olhou, eu assumo primeiramente. De vez em quando eu passo do 110, passo do 120. Eu ganho sempre uma fotografia. Eles estão tão atenciosos comigo que eles mandam a fotografia na minha casa. Você precisa ver que carinho que eles têm comigo. Manda a fotografia, aparece a chapa. Está lá a chapa, bonitinha. Mandam também os pontos e os valores.
Mas aí eu não fico com os pontos, eu passo os pontos para alguém. Essa é uma questão para nós pensarmos. Nós também temos alguns comportamentos que vão aos poucos nos contaminando. Né? É interessante uma vivência que já existe em alguns outros países, mas nós ainda não temos, que é a questão de assumir o nosso papel perante a sociedade nos impostos que nos cumpre pagar. É por isso que o Cristo pergunta, de quem é essa foto que está aqui nesta moeda? Porque ele foi tentado, ele foi questionado pelos fariseus. De quem é? Não é de César? Então dai a César o que é de César. E nós somos levados a, inconformado que estamos com aqueles que nos comandam, e temos as nossas razões, nós somos levados a também agir para com aqueles que nos comandam, do mesmo jeito que eles, em tese, ajam conosco. E tem um detalhe, achamos que estamos certos. É mais algo para a gente refletir. Trabalhei certa feita em um lugar e conheci e tive a oportunidade de ver pessoas que produziam um atestado médico para faltar do trabalho. É correto? É certo? Agimos corretamente quando vamos lá e, porventura, entregamos um atestado médico sem estar doente? E, às vezes, isso começou na época de escola. Menino, você foi na aula? Fui. E aí você, na nossa época, a gente pulava o muro para ir jogar bola. É porque eu sou antigo. Mas ali começa aquela situação de que você vai à aula da faculdade para responder presença e não assiste aula. Então, essas questões que são diretamente ligadas às nossas atitudes, nós desenvolvemos um mecanismo psíquico de autojustificação, e isto vai confrontar com uma verdade evangélica que nós adotamos. É por isso que existe uma máxima que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós acabamos presos a nós mesmos e, por consequência, vamos ser reféns daqueles que escolhemos para nos comandar. A partir daí, vamos vivenciar todas as consequências das escolhas indevidas, das escolhas incorretas. É por isto que, ao afirmar que a política é uma frase atribuída a Bezerra de Menezes, a política é a arte e a ciência de fazer o bem para todos. De fazer o bem para todos. E fazer o bem para todos representa que cada um de nós temos uma parte desse bem para fazer. A legislação no país, nós precisamos desenvolver o bafômetro. A legislação é clara. Quem fizer uso de bebida alcoólica não pode dirigir. Por que dirigimos? E em seguida a gente pergunta, por que fazemos escolhas incorretas? E por que nos revoltamos depois com estas escolhas? Se elas emanam de uma sociedade que traz dentro de si traços profundos de uma necessidade de um revigoramento dos valores que nutre e que espera que os outros que ela escolheu tenham para com ela. Estas são questões que devem nortear a conduta do espírita, a conduta do cristão, mas, acima de tudo, a conduta do cristão. Porque cabe-nos fazer a nossa parte. Cumpre-nos exercer a nossa contribuição, independente das escolhas que os outros possam, ou queiram, ou irão fazer.
Todos que frequentarem a Sociedade Espírita Allan Kardec poderão ver que nós não iremos adotar e nós não iremos aqui ter espaços para algo que envolva a política partidária. Porque há um profundo respeito da nossa parte pelas ideologias políticas de cada um. E nós não vamos aqui entrar no mérito de cada ideologia política. E essas ideologias políticas acompanham os interesses, a vontade individual de cada um, que fazem parte da sua própria verdade. Mas nós, enquanto instituição, aqui, nós temos uma ideologia a ser defendida, a ideologia da caridade. A ideologia de um evangelho vivo, redivivo, transformador e reformador, que nos possibilitarão desenvolver asas capazes de nos dar condição de voar, de nos libertar dos grilhões que nos aprisionam ao chão da nossa própria ignorância, da nossa própria rudez. Esses valores são capazes de nos dar um horizonte muito mais amplo sobre os verdadeiros, sobre aquela verdade que nos dará a total condição de viver em tranquilidade, em serenidade. É chegado os tempos em que a informação trazida há muito tempo de que a vida continua, ela é um fato. É um fato para nós, para todos nós e para aqueles que estão momentaneamente no poder, obscurecidos dessa realidade. E que terão que dar conta dos talentos que tiveram para fazer o bem para o próximo, e não estão fazendo. Mas aqui, nós precisamos ter uma postura evangélica de entender e de respeitar e de não fazer parte de ambientes destrutivos, degenerativos, e que porventura venham a denegrir a imagem de alguém. Nós somos fiéis julgadores da conduta do próximo. Exigimos do próximo atitudes ilibadas, quando, na verdade, a grande atitude ilibada que devemos exigir é de nós mesmos. Allan Kardec, em A Gênese, é muito claro. Nenhum regime, nenhuma ideologia irá conseguir transformar a sociedade, a não ser que a própria sociedade comece a se transformar por si, por cada indivíduo. É aí que vem a reforma, é aí que vem a grande transformação social, que é a proposta do Espiritismo, que é a proposta do cristianismo. É neste mecanismo que a sociedade irá se revigorar, que ela irá mudar. É quando nós compreendermos que se nós temos o pão à mesa, se nós temos escola, se nós tivermos oportunidade de trilhar caminhos formacionais que nos possibilitam ter o mínimo de discernimento, de discrição, de conhecimento, é para que isso sirva para uma transformação social. Nós seremos reconhecidos não é pelo muito falar, mas pelo muito fazer. E fazer demonstrando para os outros, não com a obrigação de que os outros nos reconheçam, porque estamos fazendo, mas sim porque é importante para o bem comum que haja esta coerência. Às vezes nós não nos damos conta, pegamos um WhatsApp e multiplicamos coisas mundo afora, adotando uma postura de juízes. Que juízes somos nós? Qual é o nosso verdadeiro papel? É ter, ante aos processos que o país irá viver nos próximos dias, é de ter a consciência plena de fazer uma escolha responsável, séria, participativa e dar a sua contribuição. Isso é uma escolha individual. Avalie, questione, pesquise, se informe, se intere. É uma decisão de cada um. E a partir do instante em que as nossas decisões estão calcadas nos ensinos de Jesus, naquilo que acreditamos como verdade, porque acreditar no Jesus da porta 667 para dentro,
Nós temos que ter o Jesus da porta do 667 para fora. 667 é o endereço nosso aqui, Rua Monte Alverne, 667. É daqui para fora. É lá, é na sociedade. É quando somos chamados a dar a nossa opinião, ou muitas vezes devemos dar o nosso silêncio. Porque se não temos nada de bom a dizer, e se não temos nada a acrescentar, é melhor ficar em silêncio. Nos cumpre trabalhar pelo nosso país, como temos que trabalhar pela nossa sociedade, como temos que trabalhar pelas instituições que participamos. E ter a clareza que vamos errar. Porque é da nossa natureza de espíritos de provas e expiação. Somos frágeis. Temos um passado tumultuado. Vivemos inúmeros conflitos. Mas façamos um esforço para progredir, para dar novos passos, para corrigir as nossas escolhas. E ao corrigir as nossas escolhas, a corrigir as nossas próprias autoescolhas, tomarmos atitudes diferentes. Nós ainda somos espíritos que precisamos de leis, que nos norteiem, que nos dirijam. Está correto. Nós somos seres da sociedade e precisamos respeitar as leis. Podemos questionar, mas temos que respeitar. E ao respeitá-las, entender que o outro também tem que fazer. Mas vamos nós fazermos primeiro. E começar a observar aquilo que conscientemente transgredimos e tentamos nos justificar depois. É interessante ver isto como a criança, como aqueles espíritos que não foram totalmente contaminados ou não foram totalmente envolvidos por alguns ambientes, como eles questionam. Como eles falam, mas isso não está certo, mas isso não é correto. Como é que é esta situação? O espírita tem que participar, deve dar a sua participação, ele tem que fazer as suas escolhas. E se ele fizer a opção de se envolver e trabalhar nesta seara, que o faça com inúmera dignidade. Mas não entenda que ele tem que cobrar dos espíritas que assim o aceitem. É por isso que Paulo de Tarso é perfeito quando ele diz, tens que viver no mundo. E nós precisamos viver no mundo, porém sem ser do mundo. E quando fala sem ser do mundo, não é ser envaidecido, mas fazer para com o mundo atitudes cristãs, coerentes, equilibradas, harmoniosas. Muito do que nós estamos falando aqui, você pode encontrar neste livrinho aqui. Eu falo livrinho, mas ele é grande no conteúdo. Pelo Espírito de André Luiz, Conduta Espírita. Neste livro nós temos duas lições, lição 10 e lição 31, que nós tínhamos separados e grifados para trazer algumas considerações. Na lição 10 deste livro, André Luiz fala nos embates políticos. Ele diz assim, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui a eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. A fé nunca será produto para mercado humano. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Isso está escrito neste livro, Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo Espírito de André Luiz. Neste mesmo livro tem uma lição de número 31, intitulada Perante a Pátria. E ele escreve, ergue-se a felicidade imperecível de todos, do pedestal da renúncia de cada um. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda crítica. Expressar o patriotismo, acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio da mãe.
substancializar a contribuição pessoal ao Estado, através da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. O genuíno amor à pátria, longe de ser demagógico, é serviço proveitoso e incessante. A lição 59 do livro Vinha de Luz se intitula Política Divina. E Emmanuel abre esta lição com a seguinte assertiva de Jesus, que está em Lucas 22, 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Afirmativa de Jesus. Jesus dizia que ele serve. E lá mais para frente na lição, ela tem algumas citações, e eu fiz algumas anotações, mas, em virtude até do horário, ele diz assim: dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre os aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. E finalizando essa conversa nossa sobre política e espiritismo e o exemplo de Bezerra de Menezes, aconteceu uma situação aqui interessante enquanto eu estava aqui, que a Dani falou assim: olha, você viu esse livro aqui do Emmanuel? Eu falei, que legal, bacana, fui folhear o livro. Aí eu estou folheando o livro, e lá me aparece uma lição que me chamou a atenção. Ela se intitula Vozes no Deserto. Está escrito assim: é que o espírito humano está esgotado com todos os recursos das reformas exteriores. Para que a fórmula da felicidade não seja uma banalidade divulgar, é preciso que a criatura terrestre ouça aquela voz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí o Emmanuel arremata. Os reformadores e os políticos falarão inutilmente da transformação necessária, porque todas as modificações para o bem têm de começar no íntimo de cada um. E é por essa razão que todos os apelos morrem na atualidade na boca de seus expositores, como vozes clamantes no deserto. Ninguém os entende, porque quase todos se esqueceram da transformação de si mesmos. E é ainda por isso que, no frontispício social dos tempos modernos, no planeta Terra, pesam ainda os mais sombrios e sinistros vaticínios. Se nós quisermos salvar o mundo, ou salvar alguém, primeiro, precisamos salvar a nós mesmos. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.